Olá, essa é mais uma proposta de apresentação dos recursos de nivelamento do Spider Project, nesse caso com foco num caso real e prático do uso de materiais, fornecedor de materiais para um projeto. Verificar a disposição do fornecimento, do consumo e da adequação da agenda das atividades, da programação do início das atividades em função da existência dos recursos materiais para a sua realização. Novamente, em 3 partes. Nessa primeira parte, vamos analisar a modelagem que nós desenvolvemos. Mais uma vez, um conjunto de atividades sequenciados, ainda em meses, para fazer ficar mais perceptível as características de adiamento e de suprimento, fornecimento. E vamos colocar aqui 2 linhas de produção em paralelo e o conjunto de materiais da seguinte maneira. Temos aço, 3 tipos de aço, não, 3 aços que seriam idênticos na sua característica de composição, porém segregados por 3 fornecimentos diferentes. O concreto também segregado por 3 tipos de fornecimentos diferentes. E cabos elétricos nas unidades quilômetro, metro cúbico, tonelada, e uma composição de custo em dólar, sem levar em conta a variação da moeda dólar ou qualquer outra componente de moeda que nós pudéssemos mostrar aqui, como já fizemos com as simulações de múltiplas moedas. Nesse caso, vamos trabalhar com o material, o custo do material sem variação no tempo. A alocação desses recursos nas atividades pode ser vista através da aba Materiais, e na atividade 1 nós temos alocação, na 2, na 3, na 4. Existe então alocação em todas as atividades desses materiais. Para ver isso com mais facilidade, um modo de Material Inputs mostra que os 3 aços, os 2 cabos e os 3 concretos são colocados para a mesma atividade em função de fornecimentos diferentes. Analisando então, atividade 1, aço 1, cabo elétrico 1, concreto 1. No caso da atividade 7, temos, na atividade 6, nós temos concreto tipo 3 e 2 fornecidos para compor 2.000 metros cúbicos. Na atividade 5 temos 2 mais 1, 3.000 metros cúbicos de fornecimentos diferentes. Com essa característica, nós criamos centros de materiais. Centros de materiais onde todos os aços estão dentro do aço geral, todos os concretos dentro do centro de materiais concretos. E o cabo dentro do centro de materiais cabos, com os centros realizados, concluídos, construídos. Temos os centros de custo tradicionais da modelagem anterior, embora estejamos trabalhando só com a moeda dólar. Nessa configuração, nesse modo de visão, nós conseguimos encontrar os cabos e a totalização do centro, assim como os concretos e a totalização dos concretos, e os cabos e a totalização dos cabos. General Remaining. Aqui poderia ficar melhor se nós colocássemos não o remaining, e sim o material concrete 1, 2, 3 fixo, eliminando esses aqui. Assim como os cabos elétricos, colocaríamos os materiais cabos elétricos 1, 2. Assim, nós temos a preservação desse modo, dessa configuração, e conseguimos ver a composição dos materiais dentro do centro de materiais. Para efeito de cálculo, agendamento do projeto o mais cedo possível
calculando os materiais, totalizando os materiais e os custos. E aqui nós vemos, então, o custo total do projeto e seus centros de materiais. Aqui, a mesma coisa, só os centros de materiais totalizados e o gráfico de uso desses materiais de forma acumulada. Então, nós temos consumo de concreto na cor laranja, consumo de aço na cor rosa e consumo de cabos na cor azul, em função de um agendamento onde não há problema nem limites de materiais. Nesse caso aqui, são os centros e os materiais que estão chegando. O gráfico mostra income ou o gráfico mostra consumption. Consumption income ou total. Então, com esse modelo estabelecido, podemos até fazer a avaliação do valor agregado do material chamado aço. Nesse caso aqui, a produção linear, colinear com a programação, com o agendamento e com o custo desse material ou a quantidade desse material, especificamente do material aço. Essa é a modelagem que nós vamos utilizar.